Boa noite, pessoal. Sejam bem-vindos, bem-vindas, bem-vindes. Eu sou Maureen Santos, eu sou colaboradora da Ninja Ambiental. Também apresento o programa Eco Inspiração aqui pela Mídia Ninja. Sou também da FASE e da PUC do Rio de Janeiro. E estou dando boas-vindas para vocês. O pessoal está chegando. A gente vai se juntando à turma aí, já temos uma turma bem boa. E estamos aqui hoje com o nosso aulão de clima e grilagem. Hoje, por exemplo, a gente foi pego, né, de surpresa com mais um processo de regularização fundiária às avessas, que é parte desse desmonte aí da nossa legislação socioambiental brasileira, e que hoje o Senado ele acrescentou à pauta de votação, né, da discussão do plenário, mais uma manobra, sem passar por comissão nenhuma, o projeto de lei 4.348 de 2019, que na prática ele legitima a grilagem, inclusive dentro de assentamentos rurais. Então, se esse projeto for aprovado, e a gente está aqui de olho nessa tramitação hoje, que vai acontecer, ele vai acabar permitindo a concentração de lotes nas mãos de grandes fazendeiros, vai contribuir para a explosão de casos de expulsão e mesmo cooptação de assentados que vão poder vender o seu lote. Isso seria a destruição, né, da política de reforma agrária completamente. E esse projeto ele vai alterar a legislação que regulamenta a legislação fundiária, a regularização fundiária das ocupações incidentes, né, em terras situadas em áreas de domínio da União ou do INCRA, inclusive em áreas rurais fora da Amazônia Legal. Enfim, foi uma pauta prioritária, muita gente começou a se mobilizar em cima, né, várias organizações que vêm acompanhando já esse tema, inclusive a FASE é uma delas, que a Letícia está aqui com a gente hoje, mas infelizmente a gente tem, né, já está esperando aí péssimas notícias, porque realmente eles estão tentando de tudo para passar como a gente viu na aula passada com a Brenda e com o Pedro, né, sobre grilagem. Então, nessa última aula, tanto a Brenda, né, do Amazon, quanto o Pedro Martins, da Terra de Direitos, eles trouxeram uma visão geral de como é que a grilagem ela vem funcionando no Brasil, com esses elementos relacionados ao desmatamento, também as conexões com o que entrou, né, a partir do novo Código Florestal aprovado em 2012, dentro de alguns instrumentos novos, como o Cadastro Ambiental Rural, que inaugurou um novo procedimento, né, de grilagem virtual no Brasil. E hoje, depois também, né, da realização do Emergências Indígenas na semana passada, Emergências Amazônicas na semana passada, e conectando também com a agenda de mudança climática, porque na semana que vem, os Estados Unidos ele vai realizar a chamada Climate Week, do dia 19 e 23, e com isso a gente achou que poderia ser bem interessante juntar a agenda climática com a agenda de grilagem. E para isso, a gente vai apresentar agora os nossos palestrantes, nossos professores de hoje. Então, bem-vindo, Alexandre Araújo Costa, que é professor titular da Universidade Federal do Ceará, do curso de graduação em Física e tem mestrado em Climatologia e Aplicações. O Alexandre Araújo, ele é assessor voluntário do Fórum de Mudanças Climáticas e Justiça Social, ele foi colaborador do Painel Brasileiro de Mudança Climática, e ele mantém um blog de divulgação científica que se chama O que você faria se soubesse o que eu sei, que a gente vai colocar aqui no chat o link, assim como ele também tem um canal do YouTube com esse mesmo nome, a gente também vai colocar aqui no chat. Então, bem-vindo, professor Alexandre, daqui a pouco eu vou passar a palavra para ti. E a gente também está aqui com a Letícia Tura, que é minha amiga, companheira, diretora da FASE, e membro do grupo de animação do Grupo Carta de Belém. Ela também é da coordenação da Articulação Nacional de Agroecologia da Amazônia. Bem-vinda, Letícia. Ok. Bom, primeiro, meu grande boa noite para todo mundo que está aqui acompanhando a gente. Prazer, né? Mesmo com todas as limitações, com todo o drama que vive o nosso país, que vive em nossos biomas, com o drama da emergência climática na escala global, mas é sempre um prazer a gente compartilhar, né, espaços como esse. Parabéns à Mídia Ninja, prazer estar junto com a Letícia, com a Maureen, e aí vamos, né? Vamos adiante. Eu vou iniciar aqui, mostrar alguns slides, para a gente não perder muito tempo. A primeira coisa que a gente precisa identificar é que, de fato, nós estamos numa situação de emergência climática. Hoje, o tempo é nosso inimigo. Dados de hoje, né, dados atualizados hoje, mostram que a concentração de dióxido de carbono na atmosfera, após o crescimento vertiginoso nas últimas décadas, chegou, na média de março de 2021, a um valor impressionante de 417,64 partes por milhão.
ou seja, 1 milhão de litros de ar, 417,64 litros de CO2, e isso não apenas é um valor muito mais elevado do que o que prevaleceu no período pré-industrial, cerca de 280 ppm, como é algo completamente fora da escala dos últimos 800 mil anos, algo registrado de maneira muito precisa através dos testemunhos paleoclimáticos, ou seja, os dados do clima do passado coletados na Antártica. Durante 800 mil anos, quando o clima da Terra oscilou entre um regime mais frio, as chamadas glaciações, e um regime mais quente, os chamados interglaciais, essa concentração de CO2 ela oscilou entre algo ligeiramente abaixo de 200 partes por milhão e menos de 300 partes por milhão. Hoje nós estamos completamente fora dessa escala, como a gente pode ver aqui. Mais do que isso, para a gente ter noção do tamanho do impacto das emissões de carbono durante todo esse período de cerca de 1,5 século a 2 séculos, a atmosfera hoje ela tem a mesma concentração de CO2 que ela tinha há cerca de 5,5 milhões de anos atrás, quando o planeta era 3 graus mais quente, com oceanos 15 a 20 metros acima dos níveis atuais, e quando não havia calota polar permanente no hemisfério norte. No ritmo em que estamos, nós podemos muito bem atingir, a não ser que um freio seja aplicado nessa locomotiva insana, níveis de dióxido de carbono que só foram vistos 20, 50 milhões de anos atrás. E aí a gente chega em outro planeta, um planeta que sequer tem calotas polares. O impacto mais imediato, obviamente, é o aquecimento do sistema planetário. Nós estamos hoje cerca de 1,2 graus Celsius acima das temperaturas pré-industriais. É algo completamente fora da variabilidade observada nos últimos 2.000 anos, algo que foi não apenas verificado a partir do registro instrumental recente, como de vários proxies, de vários testemunhos, como anéis de árvores, colunas de gelo, pólen, etc., registros que os cientistas coletaram de milhares de anos atrás. Na realidade, só tem um análogo hoje, e ainda assim bastante imperfeito, para a dimensão da variação de temperatura que nós estamos assistindo. O planeta está 1,2 graus Celsius mais quente do que no período pré-industrial. Isso se deu numa escala de 100 anos. Nós saímos completamente da escala de temperatura, da variação de temperatura da época geológica conhecida como Holoceno, os 11.700 anos de relativa estabilidade climática que se sucederam após a saída da última grande glaciação, da última era do gelo. Então, a última grande mudança climática que nós tivemos foi algo iniciado há cerca de 23 mil anos, concluído há 11.700 anos. Nesse período, a Terra aqueceu 4 graus Celsius ao longo de 10 mil anos. Hoje, ela aquece 1,2 graus Celsius em um século. Nós estamos falando de um aquecimento que é 30 vezes mais acelerado do que o último aquecimento global motivado por causas naturais que esse planeta experimentou. E que, na verdade, transformou profundamente as condições de vida de todas as espécies que habitavam. Só que 10 mil anos, você dá tempo para o DNA produzir adaptação e evolução. Na escala de séculos, não. Você produz ecocídio. E, obviamente, a gente poderia continuar, né, mostrando que, no fundo, essas transformações elas adquiriram hoje escala geológica e elas precisam ser freadas em nome do futuro da humanidade, em nome do futuro das novas gerações, em nome da biosfera que recobre esse planeta. E nessa enorme trama, nós não podemos não falar de Amazônia. Né? Primeiro, porque é o ecossistema com maior biodiversidade do planeta. É o lar de uma em cada 10 espécies vivas que habitam esse mundo. Abriga 1/5 da água doce do planeta. O seu reservatório de carbono estocado na vegetação e no solo, se lançado na atmosfera na forma de CO2, equivaleria às emissões globais, a soma de todas as termoelétricas, aviões, automóveis, durante 10 anos. Então, trata-se de uma verdadeira bomba de carbono, cujo botão está sendo lentamente acionada por um genocida ecocida. E mais do que isso, né? A Amazônia é um regulador essencial dos fluxos de umidade na América do Sul.
E nós vamos falar um pouquinho sobre isso, né? Só para você ter uma ideia da riqueza da biosfera amazônica, ela tem disparadamente a maior abundância de espécies de aves, répteis e mamíferos. Ela tem, como poucos locais do mundo, apenas os análogos aqui. Você quer a floresta do Congo, tem essa diversidade, apenas as matas aí do sul, sudeste asiático, da Indonésia, tem tanta diversidade de plantas. E aí a gente está falando das chamadas espécies de plantas traqueófitas, ou seja, plantas que são capazes de pegar a água na raiz, transportar através de canais internos, levar essa água pelo tronco, pelos galhos até as folhas. Essas plantas, que nós temos uma quantidade impressionante, algo da ordem de até 4.000 espécies a cada 10.000 quilômetros quadrados na nossa Amazônia, essas plantas elas têm uma capacidade gigantesca de regulagem climática por elas mesmas. Porque, basicamente, não fosse a Amazônia, nós teríamos uma América do Sul muito diferente. A vegetação, ela modifica o transporte de umidade na escala do continente, por vários aspectos. Quando você tem uma árvore, ao contrário do solo nu, o efeito da precipitação, da chuva, é completamente diferente. Se você tem solo exposto, né, ou solo com pouca vegetação, basicamente o que acontece é que a água da chuva ela impacta diretamente, parte dela infiltra, parte dela escoa, e até por conta da força do impacto das gotas no chão, você termina produzindo erosão e transportando sedimentos. Quando você tem floresta é diferente. A copa, ela intercepta boa parte da chuva. E, na verdade, a evaporação da água já inicia a partir da própria copa. Outra parcela significativa escoa pelos troncos e vai chegar suave ao solo. Uma última parcela cai da própria copa. Para quem teve a oportunidade de visitar a mata fechada, é a chuva de floresta, o sol já está brilhando lá em cima e você está se molhando embaixo da copa da árvore, às vezes horas após a ocorrência do evento de chuva. Isso faz toda a diferença. E essa suavização do processo permite que a infiltração seja mais eficiente. E veja só, cria um estoque de água que depois pode ser utilizado pela própria planta, capturando essa água a partir do seu sistema de raízes. Então, floresta altera completamente o clima e o ciclo hidrológico. Tanto é que na América do Sul, o entendimento é que o transporte de umidade, a reciclagem de umidade promovida pela Amazônia, permite, inclusive, que essa umidade chegue ao sudeste brasileiro através dos chamados rios aéreos. A história é fácil de entender. Originalmente, a umidade vem a partir dos oceanos, é transportada através do sistema de ventos alísios para dentro do continente, chove sobre a floresta. A floresta, justamente pelos processos que eu acabei de explicar, consegue retornar boa parte dessa umidade para a atmosfera. O fluxo atmosférico segue em direção aos Andes, a Cordilheira dos Andes serve como uma barreira. Uma outra grande parcela da umidade é convertida em chuva ali, e isso dá origem à nascente, à cabeceira de vários rios importantes da bacia. Mas uma parte dela segue o fluxo, o chamado jato de baixos níveis, rumo ao sul e sudeste do continente. E é por isso que, ao contrário, essa é uma das razões pelas quais, ao contrário de boa parte das regiões que estão na mesma faixa de latitude do sul e sudeste brasileiro, nós aqui temos uma região úmida e não um deserto, né? Acontece que, como nós podemos constatar tristemente no ano passado, os rios aéreos também podem transportar fumaça, né? O que você colocar ali, umidade ou fumaça e poluentes, os rios aéreos vão transportar. Vão transportar monóxido de carbono, que são um poluente tóxico produzido por queimadas de grande extensão. E isso é perceptível através de satélite, de monitoramento por satélites. No caso, a pluma de fumaça é visível e os gases são detectados por outros sensores. O impacto das queimadas é tão violento que afeta, inclusive, a própria produção de chuva pela floresta, porque
tem um outro aspecto que é importante a gente falar. Além de jogar a umidade de volta para a atmosfera, a mata, ela produz o que a gente chama na academia, de compostos orgânicos voláteis, mas que é o cheiro de mato. É aquele cheiro maravilhoso de um bioma vivo e pulsante. É, ao mesmo tempo, a semente, cada molécula desses compostos aromáticos são sementes para as gotículas que vão formar as nuvens. O vapor d'água que as próprias plantas devolveram para a atmosfera condensa justamente em cima de aglomerados dessas moléculas aromáticas. Então, é como se a floresta produzisse tanto o vapor d'água como os chamados núcleos de condensação para produzir a própria chuva. O desmatamento encerra essa bela interação entre floresta e ciclo hidrológico. E as queimadas transformam o ambiente, uma atmosfera limpa, com uma quantidade relativamente pequena de aerossóis produzidos a partir desses compostos orgânicos. Na quantidade certa para produzir chuva, transforma esse ambiente num ambiente poluído. E num ambiente poluído, a produção da precipitação, o crescimento das gotículas fica muito mais difícil. Isso é objeto, inclusive, de várias campanhas experimentais, das quais eu participei, né? Em particular, uma campanha experimental realizada em 2002. E esses dados são impressionantes. Para a gente ter uma ideia, uma nuvem limpa da Amazônia, se ela chegar com o seu topo a 4 quilômetros de altura, ela já produz chuva. Uma nuvem poluída em cima de uma queimada, ela precisa crescer até pelo menos 6, 7 quilômetros. Ela muito provavelmente vai precisar formar gelo dentro dela para ela produzir chuva. E isso substitui a chuva distribuída, tranquila, de nuvens limpas, por chuva violenta e concentrada de nuvens poluídas. Não queiram transformar a Amazônia do jeito que vocês transformam São Paulo. Uma São Paulo poluída deixou de ser a terra da garoa, justamente por esse mecanismo aqui. E qual é o tamanho do problema? O tamanho é gigantesco, porque nós já perdemos 1 milhão de quilômetros quadrados de floresta. Cerca de 150 mil cresceram como floresta secundária, mas floresta secundária não é floresta primária. Né? E 17% seguem desmatados. Isso equivale a 11 vezes a área de Portugal. A gente sabe que existe uma conexão direta entre desmatamento, justamente pelo volume de carbono estocado na vegetação e solo amazônicos, existe uma relação direta entre desmatamento e emissões. Na realidade, o desmatamento que voltou a nos assombrar, né? Óbvio, ele voltou a subir já desde a implantação do Código Antiflorestal, mas agora nós estamos começando a voltar a uma escala que não se via há uma década e meia. E isso é acompanhado diretamente do aumento das emissões totais do Brasil. Porque sim, a gente precisa falar de descarbonização da base energética e produtiva brasileira, a gente precisa falar de deixar o pré-sal no chão, como todos os combustíveis fósseis, mas no Brasil não dá para falar de ação climática sem incidir fundamentalmente na principal fonte emissora, que é o desmatamento. E ele vem aumentando. Então, nós podemos sim dizer abertamente que o senhor Jair Bolsonaro, o senhor Ricardo Salles são inimigos do clima global. São ecocidas não apenas na escala do continente, são ecocidas na escala planetária. E, evidentemente, né, o desmatamento ele existe em outros biomas, mas a Amazônia é justamente aquele cujo desmatamento implica em maiores emissões. Bom, mas qual é o modo operando dos matadores? A gente conhece muito bem. Né? Eu imagino que isso já tenha sido abordado, mas a gente sabe muito bem, inclusive, quais são as atividades econômicas que estão relacionadas a ele. Isso tem a ver, né, com caça, exploração de madeira, avanço da pecuária, substituição do terreno para a prática de monoculturas, etc. E o problema é extremamente sério, porque existe um limiar para o qual a floresta pode não ser mais capaz de recuperar-se. Entendam que quando eu falei que a floresta ela recicla parte da sua umidade,
a gente precisa entender que existe uma relação de via dupla, né? De mão dupla entre floresta e chuva. É óbvio que uma floresta com essa riqueza toda, ela só pode existir em regiões naturalmente úmidas, onde existe umidade disponível para formar chuva. Mas a partir do momento em que a floresta estabelece uma retroalimentação biogeofísica, em que ela repõe umidade para o ambiente, para a atmosfera, ela facilita as condições de manutenção do clima com altas taxas de precipitação, com chuva abundante, e esta, por sua vez, realimenta a floresta. Então, chuva e floresta seguem bailando por milhares de anos. Mas pode existir um momento em que, especialmente nas regiões em que os índices de precipitação são menores, que o desmatamento e a perda do fluxo de umidade que a floresta proporciona levem a uma redução da precipitação total e ou ao prolongamento das estações secas. E isso faz o quê? Isso vai impedir que a floresta cresça de novo. E a perda pode se tornar irreversível. Estudos têm mostrado que o limiar para isso é perder entre 20% e 25% da floresta. E nós já estamos muito próximos disso. Então, aquilo que se falava, né, quando a Dilma levou a proposta brasileira para Paris, né, de combater o desmatamento ilegal, isso já era insuficiente naquela época. Olha o tamanho da catástrofe, que é nós termos um ecocida sem nenhum compromisso básico com a existência da floresta ocupando o maior cargo, né, desse país. Porque aí a gente entra na região das retroalimentações perigosas. O clima da Terra, já dizia um colega cientista, é uma besta feroz. E nós estamos cutucando ela com palito. Ao reduzir a umidade... minutinhos, Alexandre. Pois não, querido. Eu estou acompanhando aqui o cronômetro. Né? Ao reduzir a chuva, a gente já falou que isso pode redundar em perda posterior da floresta. Mas mais do que isso, o aumento de temperatura inibe fotossíntese. Primeiro, porque algumas espécies de plantas têm um mecanismo de defesa. Tem um buraquinho, tem pequenos buraquinhos microscópicos na folha, chamados estômatos. É por ali que entra o CO2, sai o oxigênio e sai o vapor d'água. Para não perder água em situações de altas temperaturas, algumas plantas fecham o estômago. Então, elas preferem sacrificar a produção de alimento via fotossíntese para não perderem água. Então, a fotossíntese, né, ela pode ficar comprometida já a partir daí. Mas mais do que isso, a incidência de secas severas, o aumento da probabilidade de incêndios florestais e a mortandade de árvores associadas a esses processos podem transformar a floresta de um sumidouro de carbono, ou seja, de alguém que tira carbono da atmosfera, em uma fonte emissora. E isso, obviamente, vai acelerar o aquecimento global. Percebam, então, que isso, inclusive, se sobrepõe a outras ideias, a outros mecanismos que, ingenuamente, algumas pessoas chegaram a aventar, né, de que mais CO2 seria bom para as plantas. Não, não é. Nós sabemos muito bem que o feedback entre vegetação e CO2 ele é um feedback altamente perigoso. Secas recorde, aquelas que eu mencionei em tese, elas já estão ocorrendo. Olha os mapas de 2005 e 2010. Nós tivemos, em 2010, uma área que ocupou quase toda a floresta, com chuva, com um déficit de chuva equivalente a 2 vezes o desvio padrão da série observada. Nós temos indícios que hoje a tendência é de redução significativa da capacidade de sequestro de carbono por parte da Amazônia. Basicamente, a capacidade de capturar carbono por parte da floresta hoje já é a metade do que era há apenas 20 anos, em termos líquidos, né? E seguindo essa tendência, é possível que a partir, né, de 2030, 2040, nós tenhamos uma reversão disso
e que a floresta, mesmo sem desmatamento, pelo nível de degradação que ela já sofreu e pelos impactos do próprio aquecimento global, ela passa a perder mais carbono do que retira, né, da atmosfera. Isso já acontece em algumas regiões, nós monitoramos isso. E isso é tudo que não pode acontecer. Nós precisamos de floresta de pé. Porque olha o tamanho do problema. Isso aqui é o melhor guia que a gente pode ter a partir da ciência. Vem um relatório especial do Painel Intergovernamental sobre Mudanças Climáticas, o IPCC, sobre o aquecimento de 1,5 graus. 1,5 graus, passar de 1,5 graus é flertar com o perigo, é flertar com uma catástrofe, é flertar com a calamidade. E para a gente permanecer com as temperaturas planetárias abaixo de 1,5 graus, é preciso cortar as emissões pela metade até 2030 e ter mais carbono sendo tirado da atmosfera do que colocado nela a partir de 2050. Na boa, não existe nenhuma tecnologia de retirada de carbono em massa mais eficiente do que aquela que as cianobactérias inventaram há 2,5 bilhões de anos. Nada é melhor para capturar carbono do que fotossíntese. Então, além de deixar petróleo, gás e carvão debaixo do subsolo e utilizar outras fontes de energia, nós temos a obrigação, e no caso do Brasil, em que as emissões vêm principalmente de desmatamento, nós temos a obrigação de zerar o desmatamento o quanto antes, manter a floresta de pé e garantir que ela possa ser uma aliada na necessária retirada de carbono da atmosfera. E é por isso que, para concluir, além de correr contra o tempo, além de travar uma luta política essencial, a política hoje define muito, nós precisamos nos somar à última linha de defesa da floresta, que são os seus próprios povos. As terras indígenas emitem 25 vezes menos CO2 por unidade diária do que as terras não indígenas. Além disso, a integridade desses territórios, juntamente com as unidades de conservação, servem de barreira, né, para o desmatamento, para a degradação, para a entrada de empreendimentos, de estradas, que fragmentam o bioma, que aceleram o próprio desmatamento e potencializam os riscos de perda da floresta. Nós precisamos, mais do que nunca, e é fundamental que a gente entenda isso, né, no mês de abril, nós precisamos mais do que nunca cerrar fileiras com essa, que foi a primeira linha de defesa da floresta e que hoje é a última. Era isso, gente. Floresta sim, ele não. Muito obrigada, professor Alexandre, muito boa a sua apresentação. A gente vai ter tempo daqui a pouquinho para fazer perguntas também, né, comentários. Então, imediatamente eu vou passar para a Letícia Tura para a apresentação. Boa noite, Maureen. Boa noite, pessoal. Eu vejo aí que tem muitas pessoas inscritas, eu vi que tem uma turma grande de Rondônia, vi que tem muitos jovens. Eu estou muito feliz de estar aqui, de ter recebido esse convite, agradeço a Maureen de estar aqui presente. Eu sou Letícia, sou da FASE, como a Maureen já falou, sou diretora executiva da FASE. A FASE é uma entidade que esse ano vai completar 60 anos de existência, e estamos presentes aí em vários estados e várias regiões do país. E também faço parte do Grupo Carta de Belém, que participa do debate ambiental, trazendo o tema dos direitos, né? Dos direitos territoriais, dos direitos socioambientais, né? De populações tradicionais, populações urbanas também. Bom, e nesse sentido eu queria saudar a iniciativa da mídia Ninja de estar promovendo esse debate, né? E de propor esse debate que articula grilagem às mudanças climáticas, né? Um tema que, a princípio, as pessoas podem achar que não tem uma relação, né? Mas, ao fazer isso, a mídia Ninja ela coloca o debate das mudanças climáticas num outro lugar, né? Num outro campo, né? O Alexandre fez uma exposição brilhante, né? Agora trazendo todo o problema, toda a emergência que tem o debate do clima, né?
E o que a gente observa no Brasil hoje, né, é que o debate do clima ele não se refere ou não se encerra, né, no debate, né, ambiental, ou vamos dizer, estritamente ambiental, ou, não vamos dizer, numa discussão apenas técnica, né? O próprio Alexandre ele foi mostrando os dois lados da moeda o tempo inteiro, né? Mas mudanças climáticas é um debate, na verdade, que a gente discute o desenvolvimento, né? Que sociedade a gente pretende, né? Ou seja, ele é um debate eminentemente político, né? Onde a gente está discutindo a correlação de forças, como a gente pretende gerar riquezas no país, quem são esses sujeitos econômicos e por aí vai. Então, a mídia ninja, ao trazer essa correlação entre grilagem e mudanças climáticas, coloca o debate nesse nível, né? A gente poderia falar também sobre agrotóxicos e mudanças climáticas, a gente poderia, enfim. Então, é uma iniciativa muito boa. Bom, eu vou socializar com vocês aqui a minha apresentação. Vamos lá. Bom, em primeiro lugar, né, a relação, né, a última aula, né, que foi, quer dizer, a primeira aula, né, que se teve sobre grilagem, ela já detalhou muito qual é o processo de grilagem que tem no Brasil, como ela se dá, e já mostrou as suas relações com o desmatamento, né? Mas eu espero não cansar vocês, para quem já esteve presente nas duas aulas, né? Mas vou reforçar algumas coisas, né? Bom, então, nesse sentido, quando a gente está falando quais são as relações entre grilagem e mudanças climáticas, obviamente, a gente está falando sobre os impactos que são gerados pelas mudanças de solo, né? As mudanças que ocorrem com relação à floresta, tendo em vista aí o que o Alexandre já mostrou sobre toda a importância que a floresta tem para o debate climático, né? E, na medida em que a grilagem está diretamente relacionada ao desmatamento, você pode fazer, então, uma associação direta, né? Não mais do que entre desmatamento e mudanças climáticas, mas entre grilagem e mudanças climáticas, né? Para isso, eu organizei essa apresentação rapidamente, né, entre qual é o perfil das emissões brasileiras, que né, Alexandre já apresentou um pouco, mas eu quero chamar a atenção de algumas coisas, a dinâmica do desmatamento na Amazônia Legal e depois por que o Brasil não vai cumprir, né, não só o Acordo de Paris, mas seus compromissos nacionais e internacionais, né? Bom, primeiro, então, para falar sobre o perfil de emissões do Brasil, né, e com as especificidades das emissões brasileiras, né? O Brasil, ele hoje é o sexto maior emissor dos gases de efeito estufa, claro que muito abaixo dos Estados Unidos, da União Europeia e da China, porque esses três juntos, né, eles praticamente são responsáveis por quase metade das emissões mundiais, né? Mas o Brasil participa de forma importante com as relativas a emissões sobre mudanças no uso da terra e pecuária, né? Quer dizer, se no resto do mundo, né, as emissões, a maior parte das emissões vem dos gases de combustível fóssil, né? No Brasil, quase metade dessas emissões vem de mudanças do uso da terra e floresta e uma outra parte vem de agropecuária. Se a gente soma essas duas setores, nós temos 72% das emissões brasileiras vindo do agronegócio, para falar de forma bastante direta,
né? Enquanto no restante do mundo, esse setor representa 18% das emissões mundiais. Se a gente olha, eu acho que aqui, não sei se vocês conseguem ver a minha setinha quando eu estou passando aqui, mas se a gente olhar, né? Então, esse aqui é o mesmo relatório que o Alexandre colocou, esse aqui é o sistema de estimativas, né, de emissões e remoções de gases de efeito de estufa, que saiu ano passado. Isso vocês podem ter acesso lá no site do Observatório do Clima, né? Mas a gente consegue ver aqui como que o setor, né, de mudanças e uso da terra, ele é muito superior aos demais setores, né? E logo abaixo vem a agropecuária. Basicamente, isso aqui se refere a desmatamento, tanto que a gente vê que a curva segue a curva do desmatamento. E nesta parte da agropecuária, é basicamente pasto, nós estamos falando aqui da atividade pecuária, e uma outra parte importante significa agrotóxico, né? Então, nós estamos aqui falando, né, da importância do agronegócio, né, para as emissões brasileiras, ou a responsabilidade deste setor nas emissões brasileiras, né? Bom, agora, se concentrando mais sobre a questão da grilagem, né, de terras na Amazônia, legal, eu vi que está participando aqui um companheiro do Pará, que é o Tarcísio, que é um especialista no tema, não sei se ele estiver aí, ele vai poder se manifestar também um pouquinho, mas o desmatamento na Amazônia, né, ele ganha fôlego a partir dos anos 70, durante a ditadura militar brasileira, quando os militares estiveram no poder, né, que foi, então, o período, né, de aberturas de estrada, que, na verdade, elas começam a abrir a partir dos anos 60, né, Belém-Brasília vem aí, mas também a construção dos grandes projetos de infraestrutura, os programas de migração para a região, mas principalmente em função da implantação de empreendimentos agropecuários e, junto com eles, né, e com toda essa investimento na região, a especulação imobiliária e a grilagem de terras, né? Então, como o Pedro explicou de forma bastante brilhante da última vez, a grilagem de terras, ela é a apropriação ilícita de terras públicas não destinadas, mas também as destinadas, né, como forma e outras subterfúgios para driblar as leis ambientais. Então, aqui você tem um ciclo, né, clássico, né, de desmatamento, queima, né, o estabelecimento de pasto, que também posteriormente pode vir aí a soja, né, nesse pasto, nessa terra amansada, né, onde se configura a ocupação, e depois a busca da regularização, né, dessa terra, né, em diferentes práticas cartoriais, enfim, né? Mas, ou seja, né, para você poder ter esse título, para você se apropriar dessa terra, você precisa fazer o desmatamento. Então, grilagem e desmatamento são, vamos ver, os dois lados de uma mesma moeda, né? E aí a relação direta entre as mudanças climáticas e o desmatamento, né? Bom, para então a gente ver já foi apresentado, né, pelo Alexandre e da última vez também, e vocês têm observado muito na imprensa, mas, né, essa aqui é a curva do desmatamento no Brasil, né? Então, isso aqui, né, tem muita história aqui, mas não vai dar tempo de contar, mas, enfim, né, o Brasil passou, depois, na verdade, de muita pressão, né, dos movimentos sociais, de muitos universitários, né, da pressão grande da sociedade civil, se conseguiu constituir programas e políticas que levaram à redução do desmatamento em 83% de 2004 a 2012. Né?
Posteriormente a isso, principalmente ao Código Florestal, tem esse dado aqui, né, de 2012, mas fundamentalmente, a partir de 2015, né, você tem um crescimento do desmatamento e de forma bastante acelerada entre 2018 e 2019, né, e 2019, que foi o ano do Dia do Fogo, né, você tem um aumento de 34% do desmatamento, que, na verdade, faz a gente retroceder uma década, né? E, ao que tudo indica, nós teremos hoje uma previsão de que a gente deve ter mais um aumento de 9,5%, mas esses dados só serão confirmados ainda esse ano, né? Bom, o que a gente observa mais recentemente? Bom, primeiro, e que traz preocupações com relação ao que o Alexandre já falou sobre esse ponto de não retorno, né, da floresta, né, pelo avanço do desmatamento, né, a quantidade que a gente pode chegar, o quanto a gente vai se aproximar dos 20% ou 25% do total da Amazônia desmatada. Primeiro, historicamente, o desmatamento da Amazônia ele se concentrou nessa área aqui, né, que é a chamada Arco do Desmatamento, né, e que foi muito influenciada por algumas estradas, uma delas a Belém-Brasília, que vem por aqui, né? Então, esse arco ele pega todo esse oeste e leste do Pará, desce aqui, né, pelo sul e sudeste do Pará, pelo norte do Mato Grosso, pelo sul do Amazonas, né, vem aqui até chegar no Acre. Bom, o que a gente observa mais recentemente? Primeiro, nessa década de 2000, né, você tem novas pressões sobre a floresta. É claro que sempre o desmatamento, a atividade madeireira, a grilagem e a pecuária é o carro-chefe do desmatamento, né? Mas, a atividade de mineração cresceu muito na região e tem pressionado muito a floresta, né? Os plantios de soja, né, têm atuado não só em áreas de desmatamento aqui na região, por exemplo, né, aqui no oeste do Pará, Santarém, no sul do Amazonas, etc., mas como também a ampliação do plantio de soja no Mato Grosso, no centro-oeste, levou a pecuária para a Amazônia, né? A FASE chegou a publicar dois livros, um que chama Aonde Pastar e um outro que fala sobre a cadeia industrial da carne, onde tem várias informações sobre esse processo, né? Bom, essa região, ela concentra... Bom, e tem outros elementos também, antes de falar disso, que é a questão da infraestrutura, né, que se constitui para viabilizar essa atividade então, da pecuária, da soja e da mineração, mas um outro elemento importante que traz mudanças na geografia e nos vetores do desmatamento é a questão da tecnologia de comunicação, né, tecnologia de transporte, então, novas formas que fazem com que a gente tenha capacidade de chegar a áreas mais remotas da Amazônia que nós não conseguíamos chegar anteriormente. Então, o que acontece hoje em dia? Então, nessa região, aonde... Oi? 5 minutinhos. Então, nessa região, então vou acelerar, aonde se concentra 75% do desmatamento da Amazônia, ela começa a se expandir. Você também tem um trabalho interessante que está aqui colocado, que o ISA fez, aonde ele coloca isso. E essa expansão, ela vem pela BR-163, então, não sei se dá para ver, mas você tem aqui alguns quadradinhos que eles são mais rosa, né? Que se você vê que vai entrando o desmatamento já fora dos limites do arco, né? Então, você já está com todas as fronteiras do arco estouradas, né? Então, você vê todos esses rosinhas aqui, e elas vêm pela BR-163,
pela 364 e pela 319, as BRs, as estradas, né? Então, você tem hoje uma expansão do desmatamento da Amazônia para dentro da Amazônia. Bom, o mapa de ocorrência do desmatamento retrata isso também, esse mapa do INPE está aqui, né? BR-63, a Transamazônica, Altamira, enfim, todas essas estradas, essas imagens corroboram essa análise, né? Essa aqui é a previsão do PRODES, né, para 2000, então a gente vê aqui o nosso querido Pará ampliando muito exatamente nessas áreas para fora do arco do desmatamento, né? Então, de fato, essa ameaça de ampliar muito o desmatamento na Amazônia é grande. Bom, para resumir um pouco a nossa conversa, e outras coisas a gente traz nas perguntas, esse debate se o Brasil irá ou não cumprir os compromissos com o regime climático, ou seja, se ele irá cumprir com as nossas NDCs, que são os nossos compromissos nacionais, nacionalmente, os compromissos determinados nacionalmente, que a gente tem junto ao Acordo de Paris. Bom, e também os compromissos que a gente tem assegurados por lei pela Política Nacional de Mudanças Climáticas, que foi regulamentada em 2010. Então, pela Política Nacional de Mudanças Climáticas, a gente deveria chegar, ano passado, em 3.925 quilômetros quadrados de desmatamento, ou seja, 4.000 quilômetros. Nós chegamos a 10. Né? E, pelas nossas NDCs, a gente deveria reduzir as nossas emissões em 37% em 2025. Mas os dados, né, desse relatório já mostram que esse ano nós aumentamos 9%, né? E mostram o quanto que o Brasil vem aumentando, né, desde que essa lei foi estabelecida. Então, desde que a lei foi estabelecida, o Brasil aumentou 28% das suas emissões. Qual foi a solução que o governo arrumou para resolver esse problema? Fez uma revisão das metas. É mais fácil, né? Ou seja, então a gente pode emitir mais, aumentou o nosso nível, né, de emissões, enfim. Então, com isso, pode ser que a gente cumpra as metas, porque a gente reviu as metas para botar elas mais altas para a gente poder cumprir. Bom, por fim, para concluir, né, tem duas questões importantes para se destacar, então, de toda essa trajetória de desmatamento e de toda a relação que há entre grilagem e mudanças climáticas. Então, primeiro, é que o agronegócio ele ocupa grande parte das terras agricultáveis no Brasil, mas os impactos acumulados que tem nessas áreas do agronegócio, né, após décadas de revolução verde, de uso de agrotóxicos, de estresse dos solos e tal, tem ampliado os custos de produção, que faz com que ele precise ir para novas terras. E essa ida para novas terras, ela avança sobre áreas de populações camponesas, indígenas, quilombolas e etc. Né? E o outro motivo desse avanço sobre essas novas terras é também o processo de especulação imobiliária, de financiarização da terra, que a gente viu que já existia lá desde os anos 70. Né? O outro elemento que é muito importante destacar é que no Brasil você não tem como separar a questão ambiental e a questão fundiária, né? Como a gente ou seja, por que grilagem e mudanças climáticas estão relacionadas entre si? Porque a questão ambiental e fundiária estão intrinsecamente articuladas. E, na verdade, todo esse processo de luta, desde os anos 70, né, ela tem colocado em choque, né, diferentes sujeitos políticos, diferentes projetos de sociedade. Né? Um colega nosso da FASE costumava dizer que ela coloca em choque os territórios dos povos e os territórios do capital.
né? Mas, de qualquer forma, para finalizar, né, esse processo todo de luta, né, de defesa da Amazônia e dos seus povos, né, ela conformou um tecido associativo, né, bastante forte, criativo, nesses últimos 4 anos, 40 anos, e que propôs uma série de políticas de governança e que ele é ainda a linha de frente, aliás, como o próprio Alexandre já colocou, de resistência dessa região. Obrigada, Letícia. Muito maravilhosas essas 2 apresentações. A gente gostaria de ter mais tempo, né, para continuar ouvindo, ficar pressionando vocês em relação ao tempo. A gente já recebeu algumas perguntas aqui, eu vou distribuir, mas vocês ficam à vontade para responder, que vocês têm mais conhecimento, querem compartilhar mais informação. Então, vou fazer um bloquinho, tá? Que eu acho que fica melhor. O Jô de Oliveira perguntou: o que ocorreu para um aumento tão drástico, estou entendendo que é do desmatamento, no período de 2002 a 2004? Aí o professor Tarcísio fez uma pergunta: entre 2016 e 2020, 56 bilhões de dólares foram investimentos do crédito rural em áreas de risco de desmatamento. 100% do uso da terra foi voltada para converter floresta em pasto. Como inverter esse cenário? E aí, se Letícia puder trazer, né, essas 2 aí, fica bacana. Mas e aí, Bom, só um minutinho, só vou fazer um bloquinho que aí vocês podem ter mais tempo para responder. E aí, para o professor Alexandre, eu acho que eu não anotei o nome dele, peraí. Alessandro fala o seguinte: eu não entendo bem de que forma, em quantos anos, mediamente, os grileiros podem conseguir a regularização da terra após tê-la convertida em pasto, e se a tal terra se considerada grilada só após a regulamentação. Na verdade, antes, né, da regulamentação. E aí o Iago traz uma outra pergunta, que acho que também tem mais conexão com as primeiras: qual o grande entrave para a questão fundiária? As terras da União, a regularização fundiária e a reforma agrária? Só a punição resolve? Então, fiquem à vontade aí. Quem quiser começar. Professor Alexandre, pode começar? Com Letícia? Letícia, né, que eu tinha começado as perguntas para Letícia, pode ser. Bom, primeiro, vamos ver se eu não consegui olhar aqui de novo, se eu entendi bem as perguntas. A primeira é por que ocorreu esse aumento do desmatamento, né? Esse período do aumento do desmatamento, que também coincide com um período de aumento das nossas emissões, porque as nossas emissões estão diretamente, né, principalmente vinculadas à questão do desmatamento, elas têm a ver com todo o processo que nós temos vivido, fundamentalmente a partir de 2019, com a entrada do governo Bolsonaro, mas não só, que você teve todo um processo de desconstrução da nossa governança ambiental. Então, se extinguiu o PPCDAM, que era o Programa de Combate ao Desmatamento na Amazônia. Você enfraqueceu os vários escritórios e equipes e estruturas regionais, locais do IBAMA e do ICMBio, né, dos órgãos de fiscalização. Você tem uma série de instruções normativas, né, que levam a essa flexibilização. A gente viu hoje mesmo, saiu no jornal, o quanto está mais difícil você aplicar multas, né? E você tem todos os números, pesquisas do INESC, não sei se pode botar aqui, do orçamento, que mostram o quanto que você tem investido menos nessa área ambiental, pesquisas também do Observatório do Clima e até da Associação de funcionários do IBAMA, e que mostram também a redução de multas que foram aplicadas nesse período, né? Mas você tem também todo um processo de flexibilização de legislações fundiárias e ambientais, processos de recategorização de unidades de conservação,
Então, por exemplo, o programa Terra Legal, que é um programa que trata de regularização fundiária na Amazônia, ele sofreu mudanças em 2017 que tornou mais fácil você regularizar terras griladas, né? O desmatamento, né? Você tem tido um desmatamento grande em áreas de unidade de conservação, como uma forma de pressionar a revisão dessas unidades de conservação. Enfim, você tem tido aí um ataque institucional muito grande, num momento também de desconstrução da governança ambiental, então todos os espaços de participação e incidência da sociedade civil. Então, ela é visível a coincidência que tem entre toda essa desconstrução e a redução e o crescimento do desmatamento. Mas não é só isso, é também os sinais que o próprio presidente e o ministro do Meio Ambiente, eles dão através das suas narrativas e os seus discursos. Ele encoraja também esse tipo de ação predatória, né? Bom, então esse aí é um elemento. Ai, Maurício, esqueci as outras. Tá, vou passar para o professor Alexandre e eu já vou completar mais uma, que o Iago, que tinha perguntado também, né, qual que é a razão, né, em relação à dificuldade da reforma do problema, da reforma, o grande entrave, né, para a questão fundiária, terra da União, regularização fundiária, reforma agrária, só punição resolve. Ele também fez uma outra pergunta, que tem a ver, acho que mais com a apresentação do professor, que ele fala o seguinte: a questão do desmatamento da Amazônia teve redução, mas as custas do Cerrado. Professor Alexandre, não estaria na hora de fazer uma discussão nacional do papel climático de todos os biomas para evitar também a perda de biodiversidade, crise hídrica e regeneração dos ambientes? Começar pelo final, né? Eu não poderia estar mais de acordo, porque, sem dúvida, a gente tem um enfoque, né, especial sobre a Amazônia, por toda a dimensão, né? Tudo o que diz respeito à Amazônia é mastodôntico, né? Assim, colapsando a Amazônia é colapso climático global, é colapso hidrológico continental, etc., né? Você perde de uma vez só 10% da biodiversidade terrestre, enfim. Mas desmatamento zero, né, e recuperação de biomas também vale para todos os demais. O que aconteceu com o Cerrado brasileiro é uma das coisas mais graves que a gente possa imaginar, né? O Cerrado perdeu metade do seu território, mais da metade do seu território a essa altura, e aí a gente vai mostrar... eu acho que eu tinha 2 slides aí que eu tinha tirado para simplificar a fala, né, para poder caber nos 20 minutos, que eu vou mostrar, e acho que termina linkando um pouco a situação do Cerrado com a situação da Amazônia, e contribui para explicar esse boom do desmatamento aí no início da década de 2000, né? Bom, só para a gente ter uma noção, deixa eu ver se eu consigo compartilhar aqui. Bom, primeira coisa é o seguinte, né? Crescimento aí da evolução do rebanho bovino. O Brasil é um país realmente que, assim, tem muito gado, né? E é impressionante como a expansão ela se deu de maneira contínua. Isso, obviamente, pressiona por um desmatamento crescente. Mas tem um outro aspecto aí que a gente não coloca, né? Olhando só para a pecuária, você termina não percebendo, né? Que é esse aqui, ó. Ciclo das commodities, né? A globalização do capitalismo, especialmente a partir da onda neoliberal, e aí não é coincidência que o aumento do desmatamento coincida, né, com o final da era FHC. Tem uma inércia, inclusive, dentro do governo Lula, mesmo na gestão da Marina Silva no Ministério do Meio Ambiente. Posso até falar um pouquinho sobre isso. Mas, basicamente, é o que nós temos aqui, ó. Em 1995, o Brasil exportava 842 milhões de dólares. Isso aqui é corrigido, tá?
842 milhões de dólares de soja. Em 2005, isso pulou para 5,4 bilhões. Soja se tornou um grande elemento da balança comercial brasileira e, basicamente, nós detonamos o cerrado para que tenha aumentado o consumo de carne de porco na China. Aliás, essa é uma coisa que a gente tinha que discutir demais, né? É a pressão do sistema alimentar global. Não tem condição de nós termos a humanidade consumindo mais de 40 quilogramas de carne per capita por ano. Não cabe no planeta isso. Pasto e monocultura para ração ocupam hoje 77% das terras usadas para a agricultura. E só nos fornecem 18% das calorias e somente 37% das proteínas. Nós temos que falar abertamente, essa dieta não funciona, ela não se sustenta. Para que a gente tenha floresta de pé, nós temos que falar abertamente que a humanidade precisa comer menos carne. Assim, nós temos que parar de dourar a pílula, né? E essa é uma das coisas que não cabe, né? Vejam que, inclusive, o ciclo das commodities, mesmo com todo o esforço, veja bem, eu participei de reuniões em que a Mariana Silva estava, em 2004, quando a gente começou a mostrar os dados assustadores, né, sobre vários aspectos da Amazônia. Eu, pessoalmente, inclusive, estava envolvido na pesquisa sobre a alteração das nuvens pela fumaça das queimadas. E, obviamente, a grande questão ali era instrumento para encadear o processo todo. Primeiro, você pegar o desmatador no ato, porque antes você só viu o estrago feito meses depois. Então, INPE entrou fortemente aí, né? O governo Lula impôs restrições de crédito severas aos desmatadores. Então, houve um conjunto de mecanismos. E aí, obviamente, se você fortalece também os órgãos de fiscalização, você começa a ter, né, mais capacidade de reagir a isso. Mas a pressão do ciclo das commodities, né, de soja, minérios, etc., permaneceu. Nós temos que fazer o debate de modelo de desenvolvimento, né? Assim, óbvio, né? Aí a gente está falando de crítica a companheiro, né? É diferente. Crítica de pessoas que estão no campo democrático, não é? A gente não está falando da oposição a um genocida. Mas o modelo de desenvolvimento que foi pensado, adotado, né, pelos governos progressistas, não só do Brasil, mas vários governos progressistas da América Latina, favorece esse tipo de coisa, né? Para encerrar, o que eu poderia dizer para que a gente de fato possa reverter isso, a gente tem que mudar o modelo econômico, né? E isso inclui fazer reforma agrária agroecológica, né? O tipo de produção que o MST faz, né, precisa ser a regra, né? Nós precisamos demarcar os territórios indígenas e quilombolas de uma vez por todas. E nós precisamos ter de volta, né, com mais, né, com reforço tecnológico, reforço de pessoal, né, com toda a infraestrutura à disposição, os mecanismos de contenção do desmatamento, né? Ter um INPE respeitado e não tendo o seu diretor demitido porque mostrou dados, né? Ter o IBAMA, né, reconstituído, o ICMBio respeitado, né, ao invés de ser respeitado. A gente precisa ter isso, é o mínimo, né? E termos na boa, né? Não adianta dizer que nós vamos poder ter um mundo maravilhoso para todo mundo, para camponeses, indígenas e quilombolas, e ao mesmo tempo para o agronegócio. Não dá. Ou é um ou é outro. Isso aí. Letícia, vou passar a última pergunta, que foi do Tarcísio, que o professor Alexandre já trouxe também nessa resposta. Como é que a gente inverte esse cenário? Então, que você possa falar um pouco disso. E dialogando também com o que o Iago trouxe, né? Que ele também um pouco fala só a punição resolve, né? Então, o Tarcísio ele traz a questão dos investimentos públicos, né? E aí só esse próximo plano safra, ou seja, de plano safra de 2020 e 2021,
você tem 236 bilhões de reais para serem investidos. Disso, só 33 bilhões é para a agricultura familiar, né? Se você for pensar em investimento agroecológico, então não existe. Quer dizer, ou seja, não é um problema de falta de dinheiro, né, para se fazer ações, né? Mas para onde você direciona o investimento público, né? Esse dado que o Tarcísio mostra, né, ele traz outro elemento sobre a questão dos ataques institucionais. Ele também está relacionado sobre o que você vai investir, né? Quer dizer, investimento não só de crédito, mas de pesquisa de ciência e tecnologia, uma série de apoios, né? E quando o Iago traz, né, quer dizer, só através da fiscalização e da punição, certamente não. Né? Quer dizer, os próprios dados do desmatamento, né, e toda a avaliação do PPCDAM já mostraram que quando você chegou ali em 2013, você já tinha um certo limite de todas as medidas que já tinham sido feitas. Quer dizer, é necessário investir em outras formas como eu disse, de gerar riqueza. Na verdade, você teria que, primeiro, ter um processo grande de descentralização econômica, né, com um investimento pesado em outras formas produtivas, que é de agroecologia, em outros sujeitos, no encurtamento dos circuitos de comercialização e na diversificação produtiva, ou seja, você precisa pesquisa, você precisa de investimento, você precisa de assistência técnica, né, para poder ter essa diversificação produtiva e diversificação de sujeitos produtivos. Agora, você precisa também da regularização fundiária no sentido da conclusão da demarcação de terras indígenas, da regularização de reservas extrativistas, territórios quilombolas, várias áreas de uso comum, porque é dito que você tem muita área não destinada na Amazônia, mas essa área não destinada ela é uma tradicional muito grande de populações tradicionais, e você precisa iniciar o processo, né, de demarcação de outras terras indígenas, reservas extrativistas, áreas quilombolas e etc. Então, na verdade, hoje, você tem uma necessidade, antes de tudo, de garantir a proteção territorial dessas áreas de uso comum, essas áreas coletivas, muito mais do que as propriedades privadas, que é diferente de todo o investimento que tem sido feito, né, de regularização fundiária, né, que tem sido muito mais voltado para a propriedade privada individual, né? Maravilha, Letícia. A gente acabou recebendo mais uma perguntinha aqui no final. Eu vou pedir, quando vocês responderem, que possam também fazer as considerações finais para a gente concluir esse aulão de hoje. Passou muito depressa. Muito bom. O Arthur Fernandes ele fala o seguinte: eu entendo que está colocado um desafio, que é trazer esse assunto para o cotidiano, envolvendo transformações culturais, hábitos muito arraigados. Acho que um bom exemplo é como está o consumo de carne, Acho que um bom exemplo é como o consumo de carne está atrelado à autoestima e a uma ideia de posição social, sobretudo nas classes economicamente vulneráveis, o papel da mídia hegemônica no tratamento desse tema e outros fatores. Vocês conseguem enxergar apontamentos e caminhos para massificar na prática esse tipo de consciência, de modo que nós, os 99%, encampemos essa luta? E aí tem mais uma última, da Yasmin, que fala o seguinte: nenhum órgão internacional pode intervir nas ações criminosas, imensas, diversas, etc., do ministro Salles? Professor Alexandre? De fora é difícil, né? Mas, enfim, o que realmente é vergonhoso, né, é o grau de acovardamento das instituições brasileiras perante o que nós temos, né? Quer dizer, a gente sabe da precariedade, da fragilidade da democracia brasileira, mas é absurdo que Salles e Bolsonaro tenham seguido impunes, né, com tudo que tem feito,
isso nas barbas, né, de Congresso, de Judiciário, etc. A gente espera, pelo menos, que essa vibe aí do STF, né, ela possa, né, prevalecer um pouco mais, né? Mas acho que uma questão fundamental somos nós, né? A gente sabe que tem limitações de mobilização por conta da pandemia, etc. Mas nós precisamos jogar pressão em cima disso, né? Nós precisamos sair das cordas. Eu acho que a sensação que a gente, né, passou de impotência completa, né? Eu não aguento mais o grupo da família. Aí saía do grupo de WhatsApp da família e deixava, obviamente, né, o tiozão do churrasco e da SUV lá falando um monte de bobagem, né? Negacionismo climático e agora negacionismo da pandemia, negacionismo antivacina, né? Eu acho que tem que voltar a ocupar a arena, disputar dentro do que estiver ao nosso alcance. Nós precisamos sair das cordas urgentemente, né? E mudar essa realidade, né? De fora, eu acho sim que a gente tem que pressionar para que Parlamento Europeu, governos, né, de outros países assumam uma postura minimamente séria, porque está em jogo o futuro deles também, né? Essa história do acordo, né? Nós não podemos aceitar um acordo por baixo dos panos de Biden com Bolsonaro, um acordo do Mercosul com a União Europeia, né? Nós precisamos incidir sobre esse processo e essa luta requer, inclusive, articulação internacional. Eu acho assim, que exemplo disso, quem tem feito, de novo, são os povos indígenas, né? Assim, o grau de visibilidade, né, que eles têm trazido, quer dizer, a essas disputas tem sido muito grande e tem obtido resultados, né? Então, acho que ele tem que, de novo, fortalecer, precisamos sair das cordas. Sobre para concluir a pergunta do Arthur, né, são dois processos, né? De cima para baixo e de baixo para cima. Ele precisa de medidas de grande porte, né? Sem dúvida, medidas públicas. Precisa, por exemplo, o petróleo tem que ficar debaixo do subsolo. Isso significa que eu quero que algum petroleiro fique desempregado, perca condições de sustentar a sua família? Óbvio que não. São meus irmãos de classe, são meus companheiros, né? O que é que eu quero? Eu quero que, né, uma Petrobras, com a força que o poder público tem sobre ela permaneça Brás e deixe de ser Petro, né? Ela se torna uma grande empresa de energia limpa e que, ao invés de se intoxicar com o benzeno, o tolueno e outros compostos cancerígenos do petróleo, os hoje petroleiros possam lidar com instalação de painéis solares, etc. O mesmo com os trabalhadores dos frigoríficos, que lidando com a agricultura urbana, né, a agroecologia urbana, tem condições muito melhores de vida, sanitárias, inclusive, né? E não a banalização da violência de sair fatiando cadáveres, como sendo o cotidiano deles, né? Então, acho que o ponto é esse, nós temos que oferecer um futuro diferente, que é muito melhor, muito mais bonito. E acho que isso pode encantar. Muito bom, professor. Letícia, e aí as palavras finais também. Bom, acho que primeiro sobre essa questão de quais caminhos, né, e a questão da comunicação, eu acho que esse é um caminho fundamental, né? Eu mesmo tenho aprendido muito com isso. A gente precisa encontrar formas simples, né, de explicar questões complexas, né? E eu acho que uma delas é essa, é você não se intimidar diante de questões complexas, porque, na verdade, às vezes, coisa de forma, com muita tecnicidade, é uma forma de afastar as pessoas do tema. Então, a gente acha que um caminho é a gente
simplificar, traduzir as questões, trazer para exemplos concretos, para questões que a gente vive no nosso cotidiano, né? Com uma linguagem simples e acessível, e fazer ela circular no nosso cotidiano, com o nosso vizinho, com as pessoas com as quais a gente circula, sabe? Que a coisa saia do mundo dos especialistas. E eu acho que, certamente, esse caminho que está sendo buscado aqui, que é esse diálogo com a juventude, né, é uma excelente, eu acho que já é uma boa pista, né? Bom, a outra questão que eu queria colocar rapidamente antes de inserir, primeiro, assim, os órgãos internacionais, ONU, OEA e etc., eles sempre vão ter algum limite, apesar de que a gente pode sempre cobrar os vários tratados e convenções que o Brasil já assinou, mas eu acho que a nossa primeira tarefa aqui é cobrar o STF e o Congresso Nacional, né? Esses têm medidas concretas, né, de fazer esse Estado. Nós temos um documento maravilhoso no Brasil que se chama Constituição. Então, esse é o primeiro documento que a gente tem que pedir para que seja cumprido e respeitado no Brasil. Então, eu acho que, além de pensar, né, nos tratados e convenções nacionais, nós temos que pressionar para que o nosso Congresso e o STF funcionem. Por fim, eu queria trazer aqui uma questão fundamental também, quando a gente está pensando na grilagem, os impactos disso e a relação com as mudanças climáticas, é que, além de todo o impacto que isso tem sobre a floresta, né, sobre a questão da savanização e o ponto de não retorno da Amazônia, a extinção de animais, a seca, né, a extinção de espécies, que, inclusive, trará situações de insegurança alimentar para essas populações, nós temos que destacar muito os impactos sociais que todo esse processo tem. Não só de desterritorialização desses povos, de crescimento da violência e dos conflitos no campo, da pressão sobre a área urbana em função do êxodo rural. Então, é importante também mostrar que isso é fundamental. Ao você tirar as populações tradicionais, povos indígenas, quilombolas, desses territórios, você está tirando o saber dessas pessoas e os seus modos de vida, de como lidar com esse bioma, de como lidar com essa floresta e essa biodiversidade. Então, ao você tirar essa população desse território, você transforma essas áreas mais do que nunca fragilizadas. É isso, gente, e vocês estão de parabéns. Obrigada, Letícia. Gente, vamos abrir aí as câmeras para a gente tirar aquela fotinho. Todo mundo, já é tradição aqui no aulão, para as redes. E aí, antes de fazer os agradecimentos finais, já pulou para a fotinho para o pessoal não sair. Nossa, que legal, muita gente, muito bom. Professor Tarcísio, você vai ter que vir aqui numa próxima, hein? Você vai vir para apresentar no próximo aí, tá? Sempre com a gente. Então, enquanto vocês estão abrindo e a Raíssa e o Oliver estão tirando as fotinhos, a gente lembrar que tem um chat, né? Tem um zap, na verdade, do aulão. A Raíssa, ela já colou o link aqui. Então, quem quiser participar, tipo, super ativo, cola de novo, Raíssa, aqui no chat, porque deve ter ficado perdido. Mandei aqui, gente, aí só para lembrar, esse grupo a gente criou parte da oficina criativa que a gente fez para poder pensar narrativas e a nossa campanha, e a gente vai ir atualizando lá também com mais informações. Hoje, inclusive, tem informações quentes aí, Maurinho, não sei se vai trazer para a gente. Acho que vai terminar, eu não queria terminar com coisa ruim, né? Sempre derrota. Mas, enfim, a gente vai ter que falar que foi aprovado aquele PL que eu apresentei logo no começo. Infelizmente, o Senado aprovou o PL 4348. Então, com isso, acabou alterando mesmo a legislação que regulamenta, né, a regularização fundiária de ocupação incidente de terra. Então, com isso, acho que foi talvez a facada final
em qualquer política de reforma agrária que a gente tinha no Brasil desde a criação da nossa Constituição Federal. Enfim, não sei como é que agora o Senado aprovando, se já não tem mais como, vai para a Câmara, né, a tramitação. Vai para a Câmara, tem uma chance para nós agora, né? Fazer pressão, campanha, reforçar lá o grupo para a gente pensar medidas aí de como reverter isso aí. Assim como foi pesadão, né, em relação à grilagem. É isso, pessoal. Então, agradeço quem ficou com a gente até agora. Muito obrigada novamente, palestrantes. Muito obrigada a todos vocês que se inscreveram, que estão aqui participando. E é isso. Obrigada de novo pelo convite da Vindia Ninja por estar aqui com vocês. Então, um abraço para todo mundo. Boa noite. E a gente se vê logo. E entrem, se conectem no Zap, hein, gente, que a gente precisa de uma campanha muito importante agora para fazer valer aí contra esse PL, viu? Tchau, tchau. É isso, gente. Vamos fazer pressão agora. A gente segue com a campanha. E fiquem de olho nos e-mails de vocês, que a gente vai enviando as próximas oportunidades sobre emergências. A gente tem o lançamento de um novo filme da Mídia Ninja, novo documentário da Mídia Ninja no dia 19. A gente vai mandando tudo por e-mail. Fiquem atentas e atentos lá. Obrigada a todo mundo. Boa noite.